Olá, meu nome é Matheus, sou membro do subsistema de aerodinâmica da Abutres Air Design e eu vou estar explicando como estar utilizando o SimScale para fazer uma análise em CFD de uma asa, tá? Depois de você ter criado a sua conta no site, o próximo passo é estar criando um projeto. Então, você vem aqui em cima do seu nome, vem em Dashboard e vem aqui, Novo Projeto. Você tem que dar um título ao seu projeto, vamos colocar, por exemplo, asa tutorial, e tem que estar dando uma descrição também ao seu projeto. Então, qualquer coisinha aqui já serve, tá? Não precisa ser nada muito específico. Aqui essa região é a Workbench, é a área de trabalho do SimScale. Vai ser aqui que nós vamos fazer a seleção da nossa configuração, onde nós vamos selecionar tudo que nos interessa. Como vocês já sabem, o SimScale ele é código fechado, então não precisa estar digitando códigos, apenas configurando, apenas escolhendo a configuração que nós queremos, tá? Não precisa estar digitando nada, só selecionando. O primeiro passo aqui na Workbench é adicionar a geometria. Então nós vamos vir aqui em geometria, no mais do lado, aqui no maisinho, importar a geometria do computador e vamos selecionar a geometria, importar e esperar que o SimScale faça o reconhecimento. Eu sempre uso a configuração, sempre uso o tipo de arquivo IPT, porque o SimScale IPT e outros programas que nós utilizamos também utiliza o modo IPT, tá? Então fica muito mais fácil de você já estar usando para outros programas também. Certo, aqui nós temos a nossa asa. Eu vou usar apenas meia asa, porque é possível fazer um eixo de simetria e isso nos vai economizar metade do tempo se nós estivéssemos usando uma asa inteira, tá? Outro ponto é muito importante que você observe quais eixos eu vou estar trabalhando aqui, quais eixos minha asa está posicionada, né? Para que se a sua asa estiver posicionada em um eixo diferente do meu, você saiba fazer a alteração correta. Eu sempre coloco nesse sentido em que a frente, em que o bordo de ataque, por exemplo, ele está aqui no eixo XZ e a asa cresce de acordo com o Z positivo e não o Z negativo, tá? Para tudo ficar padronizado é um critério meu que eu sempre faço assim. Tá. O próximo passo é você estar criando uma região que vai delimitar o fluxo, de onde vai correr o fluxo da análise, tá? Para poder fazer a análise. Então nós vamos vir aqui nos três risquinhos do lado do nome da geometria, adicionar a operação geometria e vem aqui em Closer. Essa opção vai nos dar aqui essa caixa, não parece bem, agora parece uma caixa roxa, né? E essa caixa vai ser a região que vai delimitar onde vai estar ocorrendo o fluxo de ar e tudo mais, de pressão e tudo mais, onde vai estar ocorrendo os fenômenos, que vai depois nos dar os resultados que nós queremos. O tamanho dessa caixa não é um tamanho muito específico, tá? Ela é mais baseada em alguns testes. No entanto, a minha asa aqui, ela tem 0,55 de corda, 0,55 metros de corda e 1,05 de braço, tá? Se sua asa tiver uma configuração próxima disso, pode estar usando essa mesma configuração que eu vou passar, porque não vai fazer muita diferença e ela tem que ser uma caixa que seja grande o suficiente. Aliás, não pode ser grande a ponto de demorar para fazer uma análise e não pode ser pequena a ponto da parede interferir no resultado. Então essa configuração que eu vou estar passando aqui para esse tamanho de asa é suficiente para isso. E se variar um pouco para cima, um pouco para baixo da asa de vocês também provavelmente não vai ter interferência, tá? Aqui no eixo X vamos colocar 1,5 metros. No eixo Y também, menos 0,5 metros. E no eixo Z, 0. Esse 0 aqui vai nos garantir que para posteriormente fazer uma eixo de simetria, tá? Então, colocando 0 aqui, eu vou ter a caixa literalmente rente ao bordo, a corda da raiz da asa, tá? Aqui 6 metros, o Y 1,5
user 2. Como eu disse anteriormente, é muito importante que você perceba as minhas coordenadas e compare com as suas. Porque se o seu sistema se a posição da sua asa estiver diferente e você copiar exatamente como está aqui, você não vai ter a mesma caixa que eu tenho aqui, né? Não vai ter o mesmo enclosure que eu, e provavelmente vai dar errado a sua análise. Certo. Após fazer essa configuração, você apenas clica em qualquer parte aqui da asa, em qualquer perfilzinho, só para fazer a seleção e dá um start aqui que ele vai estar gerando essa caixa para você. Depois de ter gerado o enclosure, ela vai ficar mais ou menos assim. E a partir daqui já é possível que nós iniciamos a nossa simulação, fazer configurações para a nossa simulação. Aqui em Simulations, vamos vir aqui no mais ao lado de Simulations e vamos adicionar o fluxo incompressível. É interessante que você selecione incompressível porque ele vai garantir que a velocidade e a densidade do ar seja constante. E nós estamos considerando esse cenário de velocidade e a densidade do ar constante. Tá? Não save aqui, não tem problema nenhum. Em geometria, se você estiver trabalhando com mais de uma geometria, né, fazendo mais de uma análise ao mesmo tempo, certifique de que você fez a seleção da geometria correta. Só tem uma aqui, ela já está selecionada. Dá um ok. Em material, seria o meio em que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar no ar, né? Então é só clicar aqui em ar, dar um apply e pronto. Nessa caixinha aqui, ela vai mostrar para você, precisa indicar qual vai ser a região de fluxo, tá? Qual vai ser a região que nós vamos trabalhar. É só você selecionar aqui o sólido, que quando ficar azul claro assim e notifica aqui, ó, significa que está selecionado. Dá um save. O próximo passo é vir em Boundary Conditions e adicionar uma entrada de velocidade, tá? Que vai ser a velocidade que nós trabalhamos no AeroDesign, 16 metros por segundo. E no meu caso, se vocês observarem, é no eixo X, tá? No meu, eu selecionei o eixo X porque meu bordo de ataque, a direção do meu bordo de ataque até o meu bordo de fuga é no eixo X. Então a velocidade, a direção do fluxo, ela vem nessa direção do bordo de ataque até o bordo de fuga, que no meu caso, como eu já disse, é no eixo X. Aqui nós vamos fazer a seleção da face que nós queremos que ocorra, que se inicie a velocidade, tá? Aqui na parte de frente, da frente do bordo de ataque, vai ser a face, que vai ser a velocidade daqui para trás. Pronto, só dá um save. O próximo passo é adicionar uma saída de pressão. Então, a saída de pressão ela é contrária à face da velocidade, então da simetria, adicionar o eixo de simetria, né? O eixo de simetria, você seleciona a face que você quer que duplique. Então eu quero que seja a face do bordo aqui da região da corda, da raiz da corda, né? Então eu só seleciono ela e dou um save. E por último, em Boundary Conditions, a parede, né? Vamos ter que adicionar as outras faces que sobraram, a característica de parede. Então, só selecionar as 3 últimas faces que sobraram e dar um save. Já feito esses passos em Boundary Conditions, a próxima etapa é mexer aqui em Advanced Concepts. Nós vamos mexer na parte de Simulation Control. Aqui, como o próprio nome diz, vai ser a simulação de controle, tá? Nós vamos aumentar o tempo, nós vamos de 1000 segundos para 3000 segundos. E aqui nós devemos ativar a opção Potential Phone Initialization, porque vai ser ela que vai nos garantir que haja uma convergência e estabilidade no gráfico final, tá? Aqui é só isso e só dá um save. Posteriormente a isso, nós vamos vir em Result Control e vamos em Forces and Moments e selecionar novamente Force and Moment. Aqui você tem que fazer você tem que colocar o centro de rotação da sua asa, tá? No meu caso é 0,3 metros. Provavelmente cada asa tem o seu centro de rotação. No meu caso é esse. Você tem que saber o seu para poder estar fazendo essa parte da programação do programa, tá? E aqui embaixo, essas faces que você deve selecionar são as faces da sua asa e não mais a face do enclosure.
Então, o que eu aconselho vocês para selecionar essas faces, em vez de ter que selecionar uma por uma, clicando aqui igual a gente estava fazendo com as faces, é você tirar todas as faces do enclosure, aqui apertando com o botão direito e selecionando a face, e em cima da própria asa apertar com o botão direito e assine ao visible. Aqui você vai já selecionar todas as faces ao mesmo tempo. E para ficar mais prático, para você não ter que fazer isso todas as vezes, você vai vir aqui do lado direito em mais e vai clicar no mais aqui e vai adicionar faces, tá? E vai dar um OK. Ele vai gerar essas faces aqui, certo? Após isso, você só seleciona aqui faces e sempre que você precisar estar selecionando a face, a asa em si, você só clica aqui em faces que ele vai selecionar para você. Fica muito mais fácil. Que você já pode dar um save. E novamente em Force in the Moment nós vamos aqui na segunda opção que vai nos garantir dos resultados dos coeficientes, né? Aqui novamente nós vamos estar colocando o valor do centro de rotação da sua asa, tá? O meu aqui novamente é 0,13. O próximo passo é colocar qual que é a direção do seu coeficiente de sustentação. No meu caso é no referente ao eixo Y, então você só coloca 1 no eixo Y para sinalizar que é nessa direção. O próximo seria a direção do arrasto, no meu caso é no eixo X, então seleciono o eixo X, está nessa direção aqui para mim. E por último o eixo Z, deixa ele selecionado, só coloca um no eixo Z, acho que vai estar no eixo X de vocês, só colocar um no eixo Z, que é o eixo que sobrou. Aqui as últimas opções. Velocidade é a mesma, 16 metros por segundo se mantém. Essa opção aqui você coloca a sua corda média aerodinâmica, a minha é .52. Outro detalhe, sempre use ponto, nunca vírgula, tá? Ele se trabalha com o sistema americano de matemática, então lá eles usam ponto e não vírgula entre os valores. Essa aqui seria a área molhada, tá? Então você coloca a área molhada no meu e sempre observe se você está usando o sólido, a asa inteira ou metade da asa. Como eu estou usando só metade da asa, minha área representa 0,55 metros quadrados. Novamente aqui nós vamos selecionar as faces, tá? Sendo todas as faces da asa, selecionando e dar um save. O próximo passo aqui agora é estar trabalhando na malha, né? Tá fazendo a configuração dela, o refinamento dela e tudo mais. Então vamos vir aqui em malha, mesh. O primeiro passo é alterar o algoritmo e colocar X dominante parametric. A primeira alteração aqui é em Snap Controls. Nós vamos alterar a Mesh to Geometry Confirmation Iterations de 5 para 6. A próxima alteração é em Max Mesh Confirmation Iterations de 10, vamos colocar 1. Um pouco mais embaixo, no layer, aqui no layer da malha, né, nós vamos alterar a Surface Normal Max Smooth Iterations de 2 para 1. Ainda aqui nessa seção nós vamos alterar o thickness da face de 0.5 para 0.55 e o de baixo, o thickness médio de 0.30 para 0.35. Agora aqui na seção de controle de malha, de qualidade de malha, de 70 vamos colocar 75. E aqui no mais para baixo as últimas alterações tá trabalhando no mínimo determinante de 0.001 para 0.005 e embaixo dele no volume ratio de 0.01 para 7.5 n-3, tá? Você diminui aqui, você pode estar fazendo essa alteração escrevendo dessa forma ou escrevendo 0.0075, tá? Não tem problema nenhum. Essa aqui é a configuração da malha. Agora a gente precisa estar fazendo o refinamento dela. E o primeiro passo para estar fazendo o refinamento da malha é você estar adicionando uma região que você quer que refine, que tenha prioridade de refinamento, que ela seja um refinamento mais específico, um pouco melhor do que as outras regiões. Porque, por exemplo, essa região aqui da parte de trás da enclosure, ela não vai ser uma região que vai te dar resultados interessantes. Não é aqui que está o seu problema. O seu problema vai estar aqui ao redor da asa, né? Então você quer que essa região aqui em volta da asa tenha um refinamento melhor. Então, para isso, o primeiro passo
é você vir em Geometrias primitivas, né? E adicionar uma Cartesian Box. Novamente, assim como a Enclosure, a Cartesian Box ela não tem um valor específico, tá? Você apenas cria uma relação, apenas foi criada uma relação referente aos valores que você usou na Enclosure, tá? O primeiro valor de x, ele refere-se à metade do valor da Enclosure. Então, se lá era meio menos meio, aqui eu vou colocar menos 0,7. Menos 75 não vai fazer tanta diferença, 0,7 já é tranquilo. E novamente, aqui, menos 0,7. Opa, 0,7. Ah não, lá era 6, né? Então aqui é 3. Pronto, metade do valor. Em y, essa relação muda, passa a ser 1/3 do valor. Lá era menos 1,5, então aqui é meio. E aqui também meio. Menos meio, né? E meio. Pá, realmente errei aqui. O z, lá era 0, aqui se mantém. E aqui embaixo você vai colocar 75% do valor, ou 3/4, né? Então lá era 2, então 1,5. Você pode observar aqui que já formou uma região, uma espécie de enclosure menor, né? Que nessa região aqui você vai ter um refinamento um pouco melhor do que nas outras regiões que estão fora dela. É só dar um save que ela vai criar essa região para você, tá? Só aqui do lado você seleciona, clicar aqui no olhinho que ele vai mostrar para você, caso você queira observá-la melhor. Tá, agora vamos estar fazendo os refinamentos, configuração de refinamento. Aqui em malha, embaixo dela em refinements, você vem no maisinho e aqui tem as opções. Nós vamos trabalhar com todas elas, tá? Todas elas têm o mesmo princípio, que é fazer o refinamento da malha nessa região, na região que nós selecionarmos, tá? Em algumas delas, como por exemplo a Region Refinements, a região que se refere é a Cartesian Box, tá? Então já vamos marcar ela aqui, vamos selecionar ela. Vamos mudar o level de 1 para 2 e selecionar a Cartesian Box. Então nessa região você vai ter um refinamento de malha mais específico, tá? Dá um save. E essas outras opções, essas outras 4 opções são referentes às faces da asa, tá? Que seriam essas faces aqui que nós selecionamos anteriormente. Então vamos vir aqui, por exemplo, Inflate Boundary Layer e vamos alterar o Inner Layer Thickness de 0.3 para 0.055. Selecionar as faces e dar um save. O próximo é em Surface Refinement. Então, vem aqui, Surface Refinement. Vamos mudar o Min Level de 1 para 4 e o Max Level de 2 para 5. Novamente selecionar a face, dar um save. Depois disso vamos para Future Refinement. Aqui nós vamos clicar 2 vezes na caixinha e fazer a alteração de 1 para 0.0015 e level 6 também. E aqui embaixo 0.005 e novamente nível 6. Dá um save também. E por fim a Bounding Box Layer Addition. Aqui nós vamos mudar a face do x mínimo para y mínimo. E vamos alterar também o thickness mínimo, né? De 0.01 para 0.001 e dá um save, tá? Essa configuração de malha, ela é muito interessante porque é muito boa para se você estiver fazendo uma análise, por exemplo, com endplate. Porque o endplate ele é uma região que não tem uma geometria muito perfeita, né? Então ele tem muita curva, ele é muito fino, então tem aqui ó, esses cantinhos, tipo, não, essa curva também aqui da própria geometria, mas a virada de uma face para outra, essa região é uma região que a malha sempre tem problemas de gerar nessas regiões, tá? É sempre um lugar de muita imprecisão da malha, então esse tipo de configuração vai ser interessante porque ela vai conseguir estar fazendo o refinamento nessas regiões do endplate com uma precisão muito boa. Agora é só voltar aqui em Mesh, malha, e clicar para gerar, né, em Generate. Depois que sua malha terminar de ser feita, tá? Ela vai demorar cerca de 1 hora, 1 hora e pouco. A minha pelo menos demorou isso. Você vai poder observar como que ficou a malha no objeto, tá? Essa aqui é a Enclosure, né? Como que ela tá no Enclosure. É normal nas pontas, nas quinas, ela ser mais refinada.
porque são regiões mais críticas do que, por exemplo, o centro aqui da face, né? Então é interessante que você nessa hora te retire as faces da enclosure e observe como que ficou a malha na sua asa, tá? Então você dá um zoom e observa como que tá ficando a malha para ver se ela tá bem feita, se não tem muitos problemas de geração, tudo mais. A minha aparentemente nas zonas críticas que são as curvas e tudo mais, e no endplate também ficou bem feita, ficou relativamente bem feita, né? Não é perfeito, mas ela tem uma constância muito legal. Então, após essa sua análise, o próximo passo já é estar fazendo a simulação. Então, só vir em Simulation Run. Ele vai pedir para você dar um nome para sua simulação. Qualquer coisa, vamos colocar aqui simulação. E essa parte aqui demora um pouco mais mesmo. Ela vai demorar, acredito, que pelo menos umas 2 ou 3 horas para mais para ficar pronto. Não há necessidade de você deixar o SimScale aberto, tá? Você pode estar fechando e estar fazendo qualquer outra coisa. Você pode inclusive desligar o computador e tudo mais, tá? O SimScale não trabalha com o processamento da sua máquina, então você pode ver que aqui vai continuar o processamento, a simulação e tudo mais. Então se você quiser estar fazendo outra coisa, colocando outra malha colocando outra asa para fazer análise, você pode estar fazendo isso, tá bom? Então agora é só aguardar que depois eu vou voltar explicando como que você visualiza os resultados, como que você faz a análise para ver se convergiu e tudo mais. Aqui agora já com os resultados, tá? Com a finalização do processamento, nós podemos retirar os resultados e fazer a análise dos mesmos, tá? É muito importante que você faça a análise para verificar se os resultados que o SimScale te proporcionou, de acordo com a sua configuração, faz sentido com aquilo que nós já estudamos até agora, tá? O primeiro passo é você verificar a convergência dos gráficos. Como você faz isso? Você vai fazer análise dos gráficos de sustentação. Aqui fica em Force Plot, Force and Moment. Você vai ter o gráfico de sustentação aqui. Para verificar se o gráfico convergiu, é só verificar se há uma linearidade no gráfico, tá? Se vocês observarem, ele só vai ter uma alteração depois da terceira ou quarta casa depois da vírgula. Ele é bem linear, tá? Depois de um certo tempo, que é normal, ele se mantém praticamente constante, tá? Nas 2, 3 casas depois da vírgula ele é praticamente constante. Isso é indicativo de que o nosso gráfico convergiu e os nossos resultados estão sendo coerentes com aquilo que a gente está procurando. O próximo gráfico a se analisar, outro detalhe, o valor daqui da sustentação é dado em newtons, né? Como vocês observam aqui do lado, de newtons por segundo, newtons por força, por tempo. Você vai ter o valor dado referente às duas asas, tá? As duas asas não, aos dois lados da asa completa, tá? Nós usamos aqui o eixo de simetria, então esse valor representa o dado da asa completa. Então quer dizer que nossa asa está gerando 72 newtons de sustentação. O próximo gráfico é o gráfico dos coeficientes de arrasto e sustentação. Como vocês observam, há uma linearidade depois de um certo tempo aqui, há uma linearidade no gráfico, tá? Você só vai ter uma alteração aqui depois da quarta, quinta casa depois da vírgula. Não ache que ele só vai estar certo se a linha for praticamente reta igual a minha aqui, tá? Isso não é sempre que isso vai acontecer. Pode haver do seu gráfico ele ser um pouco inconstante, fazer mais ou menos assim, ter uma variação muito pequena, tá? Ainda que você tenha uma amplitude baixa, o gráfico pode ser considerado convergido, tá? O gráfico você pode estar usando os resultados desse gráfico. Ele ainda pode ser considerado que convergiu, seus resultados estão coerentes. O próximo passo aqui agora é você estar fazendo a verificação da zona de pressão, velocidade, fazendo umas análises para ver se tem vórtice de ponta de asa, tá? Se esses fenômenos estão acontecendo e tudo mais. E para obter esses dados, tá? Você tem que vir aqui em resultados de pós-processamento. Você vai vir em Cutting Planes. E aqui você vai estar fazendo um corte na seção transversal da asa, tá? Você tem que fazer um corte que você vai nesse corte você vai ter a face do seu perfil sendo indicada, tá? Aqui o primeiro ponto ele indica qual que é o tamanho desse corte, tá? Vou colocar mais ou menos aqui na metade. E vou colocar o eixo que esse corte transversal deve ser feito. No meu caso é no eixo Z. Então seleciono o eixo Z.
Se vocês observarem aqui, der um zoom, eu vou ter o meu, praticamente assim, o meu perfil, a região da asa que foi cortada, tá? Aqui agora vamos estar fazendo a análise dos da pressão, tá? Da zona de pressão. Então aqui no escalar eu venho e altero para pressure node. Eu aconselho sempre usar as opções que tem o node entre colchetes, porque elas são mais claras, tá? São mais fáceis de você estar visualizando. E pronto, aqui eu vou ter minha zona de pressão dessa região da asa, tá? Se vocês observarem, aqui do lado esquerdo você vai ter um gradiente de cores que vai te mostrar que quando a cor mais quente, mais voltada para o vermelho, maior vai ser o seu valor de pressão, enquanto uma cor mais fria, mais voltada para o azul, você vai ter uma zona de baixa pressão. Olhando aqui no perfil, nós podemos analisar que você vai ter uma baixa pressão na parte de cima do perfil e uma zona de alta pressão na parte de baixo do perfil, tá? Esses são indicativos que fazem sentido, que nós estudamos já sobre isso e sabemos o que isso significa, tá? Em relação à velocidade, isso significa que a velocidade vai ser contrária. Eu vou ter uma alta velocidade na parte de cima e uma baixa velocidade na parte de baixo, tá? Então vamos confirmar isso. Como que a gente confirma? Vem aqui novamente no escalar e altera para a velocidade entre colchetes escrito node, tá? No meu caso, a direção da velocidade é no eixo X. Então, só selecionar, dar um zoom aqui. Nós podemos estar verificando que isso de fato ocorre. Você tem uma zona de velocidade alta em cima e uma zona de baixa velocidade na parte de baixo da asa, certo? Essa é uma das análises que você pode estar fazendo para verificar se os seus dados estão corretos, né? Se a sua configuração está certa e o SimScale também está te proporcionando resultados confiáveis, certo? E a próxima análise que você pode estar fazendo é estar verificando se existem vórtices de ponto de asa, tá? Essas análises são sempre bem-vindas, tá? São sempre interessantes você estar fazendo para verificar se de fato está tudo ocorrendo certo, se o programa está realmente condizente com aquilo que a gente busca, tá? É uma análise bem simples de se fazer, tá? É só você vir aqui, pode estar retirando aqui Cutting Plane, tá? É só vir aqui em Particle Traces, no mais aqui, vem em Seeds e vem em Peak, tá? Primeiro você, antes de tudo, né, antes disso, você coloca de frente para sua asa, tá? E vem novamente em Peak aqui e seleciona mais ou menos aqui a ponta da sua asa, tá? No meu caso, vou selecionar bem em cima do end plate. Como vocês podem estar observando aqui, já gerou a direção do fluxo, tá? Daqui para lá. Então vocês podem estar observando que existe uma zona turbulenta aqui em volta do end plate, tá? Só que está muito ruim de ver. Então como nós podemos estar alterando isso? Existem algumas formas, tá, de você estar melhorando. Você pode estar aumentando a quantidade dessas bolinhas, tá? Que cada bolinha dela sai um fluxo, tá? Então você pode estar aumentando na velocidade da altura ou no eixo Z também da largura, tá? Só que o que eu aconselho, e o espaçamento entre elas também, tá? Então você pode estar espaçando ainda mais e aumentando a área que você executa o escoamento, tá? No entanto, o que eu mais gosto é estar vindo aqui em settings e estar diminuindo o raio dessas bolinhas, tá? Então colocando um valor aqui menor, você consegue estar observando muito mais nitidamente, você consegue estar fazendo uma visualização muito mais nítida do que de fato está acontecendo, tá? Então aqui, como vocês podem estar observando, na minha ponta de asa você tem uma zona muito turbulenta, e é que nós chamamos de vórtice de ponta de asa, tá? SimScale tem muitas outras configurações, eu aconselho você estar vindo aqui em Help, em Documentation, e tá fazendo uma análise delas, tá? Se você não entendeu alguma mudança que eu fiz, tudo no SimScale, alguma parte da programação, aqui está explicando tudo, então você tem todas as sessões aqui são explicadas, o setup, porque por qual motivo de alteração eu fiz, tá? Tem o pós-processamento também, onde ele explica cada detalhe de como está fazendo as análises e tudo mais, certo? O SimScale ele é muito importante para essas análises, porque como eu já disse anteriormente, ele é um programa totalmente free e código fechado. Isso facilita muito a nossa vida, tá? Porque você não precisa estar escrevendo códigos, você não precisa estar no trabalho
de, por exemplo, aprender uma linguagem de programação nova para estar podendo fazer a análise do, do escoamento, uma análise CFD, né, da sua asa, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. E como eu disse, qualquer coisa, é só vir aqui no Help Documentation, que aqui vai ter toda o tutorial, né, do SimScale, todo o manual, digamos assim, do SimScale, para estar te auxiliando, tá? Então é isso. Muito obrigado.